A gente esquece mais ou menos assim, mais ou menos não, completamente. Como que eram os mapas orientais, se esses mapas orientais eles têm uma importância, né? Eu acho que ou os mapas africanos, se os outros povos tinham mapas. E é uma coisa que precisa se entender, né? Porque depois o próprio mapa eurocêntrico que a gente conhece, ele vai ser algo que vai colocar uma sobreposição de poder. Mas a gente esquece que toda essa história antiga, ela traz muitos mapas que não são necessariamente só os mapas que são oriundas da Europa, né? Tem muitos mapas que vêm ali do Oriente e também são importantes para a formulação de conhecimento de mundo, né? É interessante a gente ver que, embora eu tenha pincelado muito rapidamente a China aqui, boa parte das invenções cartográficas que foram para a Europa, elas se originaram ou no Oriente Médio ou na China. A bússola magnética é acreditada que tenha se originado na China. Não se sabe 100% de certeza, porque ela foi encontrada em muitas regiões do mundo. Mas a maior quantidade de bússolas magnéticas que foram encontradas, de épocas da antiguidade já, foram na China. E, infelizmente, a marinha chinesa foi uma das maiores marinhas do mundo, mas ela acabou se fechando pelo século XIII, se não me engano. E ela era enorme, ela deixava qualquer tipo de potência europeia no chinelo, literalmente. Só que por motivos políticos, o imperador da China acabou fechando o país para navegações. Isso você tem documentos respaldados não só por oficiais chineses, mas por próprios europeus. Você tinha descrições de navios chineses, de navios europeus, e boa parte dos navios chineses superavam em muito, muito mesmo o tamanho dos navios europeus. E essas invenções com a bússola magnética se originaram lá, principalmente por causa dessa necessidade que a China também tinha de fazer comércio com as regiões em volta, no Japão, Taiwan, algumas ilhas da Indonésia, também outras partes da Ásia. É uma nação também muito voltada para o comércio marítimo. Só que, novamente, como a gente consome, né, a boa parte da cartografia ocidental, europeia, porque foram que chegaram no outro hemisfério, a gente acaba tendo essa visão de que quase toda a cartografia foi feita pela Europa. Uma boa parte dessas invenções ou vieram do Oriente Médio ou da Ásia. Um dos bons exemplos é que os primeiros cartógrafos patrocinados por reis, eles são islâmicos, eles não são europeus. A gente tem, por exemplo, mapas do Maomé al-Idrissi, que foi um nobre, não chegou a ser um rei, mas ele foi um nobre da dinastia que conquistou a Península Ibérica, desde os mouros até o século XV. E Maomé al-Idrissi ele foi contratado pelo rei da Sicília para fazer um mapa para mapear o mundo inteiro. E ele demorou 16 anos nisso. E nessa época ele estudou na Espanha, mas a Espanha era um califado, porque era toda uma região islâmica, que até hoje a Espanha tem muita influência árabe. E o Maomé al-Idrissi ele criou um dos maiores mapas que existiam na época. Ele criou um globo inteiro, porque ele sabia que era muito difícil você representar algo 3D em algo 2D. Você tem muitas distorções. Se você fazer um globo, você consegue levar essas distorções em um grau menos acentuado. Então, o globo que ele fez de prata se tornou uma das maiores representações da época, só que infelizmente foi destruído em uma rebelião pouco tempo depois na própria Sicília, no próprio castelo do rei Roger, que esse inclusive é conhecido como Tábula Rogeriana, o mapa que o Maomé al-Idrissi fez. Mas o que existe dele hoje é uma réplica feita pelo filho dele. E essa réplica ela é bastante resumida, por assim dizer. Então você vai ter essas pessoas que foram lampejos, digamos assim, elas bravaram essa questão do mapa mundi, que, claro, não tinha as Europas ali, mas tinha a África, a Ásia até a China e boa parte da África. E aí você tem vários outros de cartógrafos que se especializaram em levar adiante esse tipo de coisa. Um deles que eu gosto muito também é do Abraão Cresques, perdão. E o Abraão Cresques, ele novamente, ele foi um cartógrafo espanhol, entre aspas, porque ele também bebeu da fonte árabe, porque até então a Espanha era controlada por um califado. E ele fez um dos mapas que eu acho mais fantástico, que era o Atlas Catalão. E o Atlas Catalão, embora ele não seja tão grande assim, ele não seja tão global como provavelmente era o mapa do Maomé al-Idrissi, ele detalha com bandeiras, ele detalha com ilustrações quem é que viviam nessas regiões. Então é fantástico você ver como esse tipo de conhecimento veio, principalmente do mundo árabe, para a Europa. E aí me perguntam por que veio do mundo árabe? Bom, porque as primeiras cidades do mundo surgiram no mundo árabe. Então, naturalmente, você tinha uma maior noção da cartografia científica por aí.